Boa noite. Dá um minutinho. Boa Boa noite. noite! Gente, que felicidade conversar com vocês, viu? Então, Estamos ansiosos por esse dizem que é o momento. boa noite mais animado do Instagram, então a gente não pode perder a nossa marca registrada, né? Com certeza. Um boa noite desse aí, viu? Tira todo o cansaço de um E dia depois de inteiro. um dia intenso de trabalho, realmente essas palavras com um sorriso no rosto, com entusiasmo, ajuda a gente a terminar aí de fechar a noite em grande estilo. Com certeza, viu? Que prazer ter vocês aqui conosco, aqui no Instagram da CAS, para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é a ética profissional no nosso meio, né? Eu costumo dizer, quando eu vou conversar sobre ética profissional, que as faculdades ainda não valorizam tanto essa disciplina tão importante que é a ética profissional. E aí a gente acaba por encontrar colegas ainda perdidos, né? Enfrentar quando eles chegam para a LIDE, e aí eles meio que perdidos quando o tema é ética profissional. Eu estou lá na Comissão de Ética e Disciplina e posso falar muito bem disso. Recebemos milhares de denúncias de colegas de propagandas irregulares e tudo desse tipo. O que é uma pena, né? Muito, é muito triste. Nós, enquanto esse papel, além de advogadas, de professoras, a gente realmente começou a despertar para isso, dessa necessidade, principalmente ali os alunos que a gente tem no nono e no 10º semestre, de falar, porque às vezes de falar, explicar e ter algumas atuações práticas, que a gente vai falar algumas coisas que nós fizemos lá na faculdade também. Às vezes o aluno, ele só estuda ética profissional para passar no exame da Na ordem. OAB. E aí, na verdade, ele decora, ele faz ali, Métodos né? mnemônicos de Isso. gravar o que é censura, o que é, né, suspensão, o que é Sim. exclusão, mas ele não compreende as ações por trás dos incisos. Ele simplesmente decora para a prova. E aí é onde está o problema, porque vai para a vida prática, é como se nunca tivesse aprendido aquele conhecimento, né? E falando Isso. de advocacia, advogar sem conhecer as nossas prerrogativas profissionais, sem saber quais são os limites da nossa atuação, se eu posso fazer carga de um processo que está com prazo em dobro, como que eu vou me portar na audiência se por acaso não me deixam falar. Então, assim, no exercício, às vezes as coisas simples, e muitas vezes o advogado passa ali, deixa passar batido, e aí quem tem o prejuízo é o cliente, né? Porque quando a gente Isso. fala de prerrogativa, está investido no advogado, mas a prerrogativa é em razão do cliente. Então, Isso. até em razão disso, nós criamos um quadro no nosso Instagram que chama Momento Ética. E o Momento Ética, ele nasceu de alguns eventos que nós começamos a fazer na universidade, eventos de ética e prerrogativa profissional. Então, nós temos um amigo que ele é professor e hoje está conselheiro federal também, né, professor Felipe Guerra, e sempre levantou essa bandeira das prerrogativas da advocacia. E aí, quando nós assumimos o núcleo de coordenação de prática jurídica da nossa universidade, a gente viu essa necessidade, falamos, a gente precisa começar a falar de maneira mais pontual, porque esse advogado que vem agora para o mercado de trabalho, ele precisa entender de muitas coisas. E entre elas, ele entender de ética profissional, prerrogativa, saber o que é o estatuto, o código de ética, o regulamento, os provimentos, onde eu encontro e qual a importância disso para o meu dia a dia, é fundamental para ele conseguir advogar. Porque se ele não consegue nem se resguardar em relação a muitas situações, ele muitas vezes não está preparado para representar o cliente ali nas demandas também que ele vai encontrar ao longo da vida. Com certeza. Eu já me deparei no início eu sempre trabalhei no escritório que hoje um dos sócios é o presidente da OAB daqui, né? E aí eu fazia muito esse serviço de analisar processo deles, e eu já me deparei de chegar na secretaria, pedir um processo e a diretora, não vou lhe dar o processo.
Aí, assim, aquele colega que está despreparado, ele vai dizer, e aí, agora? Eu vou dizer, tá, tudo bem, então eu vou embora. Sem saber que ele pode, sim, ver aqueles autos, desde que uns autos que não estavam em segredo de justiça, eu poderia muito bem ver ele ali no próprio balcão, e me foi tolhido aquele direito de ver aquele processo. Muitos colegas realmente deixariam para lá e eu vou embora, né? E depois eu digo que eu não consegui ver o processo. Mas é importante, eu costumo dizer que eu ando com o estatuto dentro da minha bolsa, o pequenininho. Rapaz, Gostei. isso aqui anda junto com a agenda. É o seguinte, duas coisas andam na bolsa da advogada. Estatuto da Advocacia, Código de Ética, tudo junto. Esse aqui é do Conselho Federal, compiladinho. E a agenda. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Eu também tenho um Com pequeno certeza. de bolsa, que eu sempre levo. Principalmente quando troco de bolsa, tem audiência, alguma coisa. A gente já sabe de aqueles artigos ali, meio que decorado, né? Sabe onde tá. Mas eu sempre levo, porque às vezes se tem alguma outra situação e eu preciso olhar ali o 7, alguma coisa onde que se é uma violação ou não de prerrogativa ou algo parecido, então eu tenho realmente ele por perto. Mas essa é uma visão que a gente precisa estimular. A gente precisa estimular. E até o tema da live que a gente vai falar, e assim, primeiramente, a gente queria parabenizar a Caixa de Assistência aí de Sobral, no Ceará, por esse projeto realmente, né? Mulheres no direito. Como é importante a gente se ver. E a gente sabe que essa modelagem, esse espelhamento, principalmente para as jovens advogadas, é claro que vai ter colegas advogados assistindo a gente e se sintam também representados aqui pelas nossas falas. Mas é muito importante você se ver no outro. E a gente sabe que nós, mulheres, nós temos algumas dificuldades que são diferentes dos colegas. Em razão, muitas vezes, da idade, em razão porque algumas, né, julgam, olha, é muito bonito, então, de certo, não é inteligente, não está qualificada para esse ato. Então, realmente, a gente acaba tendo um esforço maior para mostrar aqui nós viemos, né, e conquistar realmente esse espaço. Eu brinco às vezes com a doutora Maiara, que eu falo assim, que respeito muitas vezes não é algo que a gente tem de imediato, mas é algo que a gente conquista. Então, às vezes a gente tem realmente que olhar olho no olho, tratar de igual para igual, mas a gente conquistar o nosso lugar. Então, quando as alunas, jovens advogadas, elas veem realmente as professoras, as advogadas tendo lugar de destaque, fazendo sustentação oral, tendo processos relevantes e principalmente essa conduta ética. Eu acho que uma das coisas que a gente mais se orgulha é realmente poder passar esse exemplo para os nossos alunos e aqui meninos e meninas dessa conduta. Às vezes de tantos anos já dentro do direito, eu estou desde 2006 trabalhando com o direito, não como advogada, mas desde 2006, escritório de advocacia, Ministério Público e depois meu escritório. A doutora Maiara também, já são 11 anos. E a gente sabe a importância disso, dessa construção do nosso nome, da nossa carreira. Então, realmente, fazer as coisas pautadas na ética, de forma coerente, da forma em que deve ser feita, isso traz pra gente resultados. Resultados realmente de as outras pessoas olharem e falar assim, poxa, olha, tem algo ali na professora que me chama a atenção e o que ela tá fazendo que tá dando certo? Eu quero ver. E saber que se for procurar lá, não vai encontrar nada de infração ética da nossa parte. Então, isso realmente é algo que alegra muito nosso coração também. A gente acaba sendo bem espelho, né? E assim, quando você pensa em que a gente está vivendo num mundo, num momento do nosso país em que as maiores infrações, os maiores problemas sociais, elas não são de cunhos financeiros, econômicos, são problemas éticos. E na raiz da nossa sociedade. E aí você traz isso para dentro da nossa profissão, você fala, meu Deus, eu preciso tornar a minha profissão todos os dias indispensável à administração da justiça. Porque é a única profissão liberal que consta lá no artigo 103 da Constituição Federal, que consta na Constituição. E aí eu não posso me espelhar em problemas éticos da sociedade e trazer isso para dentro da minha profissão. Pelo contrário, eu preciso continuar fazendo com que a minha profissão seja uma das mais respeitadas, mais reconhecidas perante a sociedade. E eu só vou fazer isso, gente, se eu tiver na cabeceira da minha cama o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia, mas principalmente não ficar pegando artigo por artigo, que isso é uma coisa bem interessante que a gente gosta de pontuar, do que está aqui. Porque senão, daqui 3 anos, quando for editar um novo Código de Ética, quando o Conselho Federal editar um novo Código de Ética, 3 anos depois ele vai estar, de novo, desatualizado.
Mas é importante que os colegas advogados que nos ouvem nessa noite, eles entendam e olhem para o Código de Ética, para o Estatuto de Advocacia, com a função hermenêutica do legislador, sabe? E tragam todos os princípios que são carregados da nossa profissão, tragam quais são as ideias principais, porque se você se pautar pelas ideias principais de sobriedade, de discrição, de não mercantilização, de não captação, se você pegar isso daqui, você já consegue responder a maioria dos problemas e dilemas de hoje. Ah, mas o Código de Ética não fala do Instagram. Criatura, 5 anos, daqui 5 anos pode ser que nem tenha mais Instagram, que no seja Instagram, outra já rede outro social. problema. Isso, e aí eu vou ter que, então, mover o Conselho Federal de novo, mover uma pesquisa nacional de novo, então, para disciplinar essa nova rede social. Então, eu acho que falta um pouco, né, desse raciocínio jurídico sobre a hermenêutica do Código de Ética, sobre a hermenêutica do Estatuto da Advocacia, e entender a nossa função no mundo, a nossa função na sociedade, porque, assim, é muito claro quando a gente dá exemplo para os alunos do que pode e o que não pode. Todo mundo, no fundo, sabe o que pode e o que não pode, né? Todo mundo sabe qual é a postura que se apresenta. A gente sabe aquele liame, assim, quando eu quero ter aquela estratégia ou quando realmente eu estou fazendo com cunho informativo, né, instrutivo. Então, é muito isso, sabe? Então, eu acho que para a gente começar esse nosso bate-papo, e a gente vai falar de muito caso concreto aqui, eu acho que é interessante a gente ter esse viés dentro de nós, né, essa linha, e olhar para o Código de Ética não para fins de exame de ordem, mas para fins da sua profissão. Fins de saber a sua profissão. Costumo dizer isso demais. O doutor Rafael Viana tá aqui, que é assim o meu guru da ética aqui, eu me espelho demais nele, que foi meu professor na faculdade, fui estagiária, trabalhei com ele e hoje é um grande amigo. Eu aprendo muito de ética com ele, na verdade eu me apaixonei pela ética através dele. E assim, eu costumo dizer muito isso, que as faculdades mostrem não só a ética para passar na OAB, aquela, né, mas que ela mostre o que o profissional vai enfrentar aqui fora. E eu me deparo muito com muitos colegas quando eu ligo, às vezes eu recebo algumas notificações, né, doutora, isso aqui pode, né, pode, a senhora vai falar com ele, né, para retirar. Aí quando eu entro em contato com um colega, aí a resposta do colega já é assim, mas o fulano de tal faz. Por que que eu não, né? Minha gente, vocês têm que se ater, que vocês têm que seguir o que é certo, o que está no código, é tão simples, não é tão prático de você ir lá, tirar um tempinho, estudar, ficar por dentro. Você tem argumentos para você conversar com qualquer pessoa, né? Para resolver qualquer problema que envolva a ética e as prerrogativas. Exatamente. Né? Se o seu argumento, se a sua baliza, se a sua modelagem é que o outro faz, tem algum problema em você. Você precisa se modelar com quem faz o que é certo. E não apontar quem faz errado e falar o outro faz, eu vou fazer também. Então, nós estamos no momento em que nós precisamos realmente resgatar, né, aquela exegese mesmo de ser indispensável à justiça, de ser o único na nossa profissão. É a única profissão em que existem 2 profissionais liberais ao mesmo tempo que podem ganhar dinheiro, ser indispensáveis e auxiliar com a justiça. É a única profissão que tem 2 lados. Então, a gente precisa começar a mudar o nosso pensamento e não se comparar com quem faz o que não pode. Mas, pelo contrário, por ele fazer o que eu não pode e eu saber disso, é que eu não farei. Porque se eu conseguir identificar que o fulano faz, é porque, no fundo, eu sei que eu não posso fazer, gente. Isso é meio que contraditório, né? Então, a gente sabe que não pode, então. O que eu vejo é que muitas pessoas acabam focando no que não pode e aquilo que pode ser feito acaba esquecendo. Isso. E às vezes também essa questão de, mas o fulano fez. Às vezes o fulano está respondendo um processo ético-disciplinar e você não sabe, porque esses processos correm em segredo. Então, a gente precisa, às vezes, sair, não é sobre o outro, é sobre eu. Então, quando a gente fala sobre ética, é sobre ética na vida, é sobre ética na advocacia. É claro que hoje, com essa questão de redes sociais, né, direito 4.0, 5.0, democratização do conhecimento, parece que tudo que é errado se resume à internet. Mas atravessar a procuração é tão errado quanto você fazer algo como um post patrocinado lá na sua seccional que não permite. Então, a gente às vezes tem uma baliza que precisa realmente abrir esse horizonte, não ver o código de ética, o estatuto como punitivo. Não é nada disso.
mas a gente tem um número de profissionais e tá uma reserva de mercado, entidade classista, uma profissão tradicional, uma profissão cheia de dogmas, de costumes. Nós temos e está mudando algumas coisas, mas às vezes as pessoas focam no que não podem, vão lá na internet ou comentam alguma coisa e aí tem uma consulta aberta no site do Conselho Federal. E nós, com mais de 1 milhão de advogados, tivemos aí um percentual mínimo de pessoas que participaram, de advogados que foram lá e falaram assim, olha, sobre a possibilidade, flexibilização da publicidade na advocacia, eu acho que tem que ser dessa forma. Então, o advogado, essa função, né, vamos puxar lá do termo, né, o advogado, feito para pedir, a gente muitas vezes não consegue pedir para a gente da maneira adequada, que é ali, olha, tá tendo uma consulta, eu vou fazer isso. E aí, não pode, mas eu quero só fazer isso. Não, vamos ver tudo que pode. Tem muita coisa que pode ser feita. E a nossa conduta, às vezes as pessoas querem dissociar. Não existe uma vida lá na internet, uma vida no mundo físico. É vida, é profissão, é a sua autoridade, é a sua imagem. O que a gente hoje está vendo a necessidade é de ter um posicionamento na nossa vida e esse posicionamento está também adequado com o que a gente faz na internet. Então, vida física e vida online. Mas é a mesma vida. Agora, se às vezes a gente não tem uma conduta lá na nossa vida normal, na nossa vida física, na audiência, no tratar com o colega, não tem como dissociar disso. Então, realmente tem que ir caminhando para o mesmo caminho, para que a gente consiga realmente ter esse equilíbrio e essa coerência. E é isso que a gente percebe. Mas eu quero me posicionar. Tá, mas e lá na sua vida? Como tem sido seu trato com os colegas? Como tem sido o seu trato com os clientes? Como que está sendo as suas audiências? Como que está sendo o seu zelo com os processos? Porque é só vir aqui fazer o posicionamento na internet, está tudo certo? Não, é um nome. A gente tem um nome. Então, precisa, eu acho que às vezes, ampliar um pouco esse paradigma. Tem que estar nas redes sociais? Tem. É uma tendência, mas preciso ter um perfil jurídico? Nem sempre. Depende. Depende. Então, às vezes, não é porque o outro tem que eu preciso ter. Às vezes, eu preciso ter esse posicionamento. As pessoas precisam saber que eu sou advogado. Mas aí a gente entra no brand. O brand é você ter a sua marca pessoal. Você tá na fila do pão, então a sua conversa, a sua roupa. Postura. E não tô dizendo que você vai comprar pão 7 horas da manhã de terno e gravata e nós, advogadas, de salto com taia. Não é isso. Mas é a postura. Então, essa coerência. Às vezes, pelo jeito que a gente fala, que a gente se porta, que a gente se coloca, as pessoas falam assim, mas o que você faz? Aí tá a oportunidade de você falar, olha, eu sou advogada. E muitas vezes isso vai acontecer no nosso dia a dia, com a indicação das outras pessoas, os clientes que vêm no nosso escritório. E não só com posicionamento na internet, não é só essa única forma do advogado se posicionar. E a gente precisa entender que ser advogado carrega um teor de responsabilidade, um peso muito grande na sociedade. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa normal se acidentou, se envolveu num acidente durante a semana. Então, vai estar lá, um homem, uma mulher, um advogado se envolveu no acidente durante a semana. Qual é a manchete? O advogado. O advogado. Perceba que essa palavra, ela vem carregada de mais 1 milhão de advogados junto. Sim. Você denigra a imagem da classe inteira. Então, a conduta do advogado precisa mudar. Não tem como eu conceber eu ser advogada de segunda a sexta até 6 horas da tarde e final de semana eu fazer o que eu quiser da minha vida. Não é assim. É isso que a doutora Cíntia fala muito de coerência. Nós precisamos ter coerência e não dá para dissociar a nossa profissão durante a semana e no fim de semana. Isso não quer dizer que você não vai poder festar se você quiser festar, beber se você quiser beber, enfim, em algum lugar. Mas perceba que tudo isso tem que ser feito com moderação. Porque o cliente que festou com você no sábado à noite, se der algum problema de madrugada, ele não vai ligar para você. Porque não é essa postura de advogado que ele quer para defender. Verdade. Então, perceba que são coisas tão simples, daí a gente tem que voltar lá, né? Entender a finalidade das palavras, a deontologia das coisas, a parte filosófica. Então, quando eu falo de ética, quando eu falo de moral, quando eu falo de construção de branding, de imagem pessoal, e a gente fala muito isso para os nossos alunos. A gente fala assim, gente, cuidado que vocês postam. Porque vocês não vão colagrar o hoje, ou pegar a carteira da UAB hoje,
sabe? E a partir de hoje ser advogado. O que vocês fizeram lá atrás, o que vocês fizeram há 3 semanas atrás, há 1 mês atrás, há 2 anos, há 5 anos atrás, está impregnado na cabeça das pessoas. E para você desconstruir isso e construir uma nova postura, isso é demorado, sabe? A coisa mais bonita que a gente pode ouvir é falar assim, não, mas olha, que lá conheço há anos, hein? Pode ir. Nossa, é filha de fulano? Pode ir. Olha isso. É isso que nós precisamos primar na nossa profissão. É a construção do teu nome, né? É a construção. Doutor Damasceno deu uma palestra aqui também sobre ética e ele disse que não dá pra gente ser advogado de manhã, a mesma coisa que vocês falaram, né? E esse é à noite, você é advogado em tempo integral, de manhã, de tarde, de noite, porque a gente tá sempre à disposição do cliente, né? Então, realmente... E a pessoa projeta essa palavra sobre você. Você pode estar numa festinha com as suas amigas, sabe, em algum lugar, vão olhar para todas elas, mas para você vão falar assim, mas tem uma advogada lá também. Sim. Perceba que é assim, nós fazemos isso com a nossa própria profissão. Então, assim, não tem como esperar da sociedade outra postura sobre a nossa profissão, sobre a nossa vida. Então, é momento de nós repensarmos a nossa profissão e repensarmos as nossas condutas. Se realmente... o código de ética precisa se preocupar com rede social, ou se o problema ético é muito maior, vai muito além do que de uma rede social, do que um posicionamento numa rede social. Isso, na verdade, é bem profundo, porque às vezes a gente vê só a ponta do iceberg. E a gente teve acesso, e pesquisas realmente afirmam que hoje as pessoas, quando elas... um dos maiores problemas encontrados dentro ali das organizações, das empresas, é a falta de ética. Não é à toa que o compliance, eticidade, transparência, isso está sendo tão exigido, porque a gente quer sentir essa verdade. A gente não quer consumir uma roupa ou consumir um produto de uma empresa que faz trabalho escravo. Porque tudo isso está junto. Ela oferece sim um serviço e um produto, mas a que preço que isso é feito? Então a gente não quer. E aí, quando a gente entra nessa questão de redes sociais, de perfis, nem tudo que eu faço eu preciso postar. Nem tudo que eu penso eu preciso escrever. E aí é que tá. Quando nós somos advogados, e por ter essa questão de essencial, a gente precisa voltar lá quando a gente se matriculou, passamos no vestibular. Nós fizemos um vestibular para a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. O social, esse lado social do advogado, que a gente precisa realmente treinar o nosso olhar para um olhar de empatia, para um olhar de compartilhar, de compaixão, porque o advogado, ele munido do conhecimento e tendo essas características, ele consegue fazer coisas incríveis, ele realmente consegue exercer esse papel social, informativo, e aí a consequência disso vai ser clientes, mas não é porque você está fazendo para ter cliente, é porque lá no início da nossa profissão as coisas começaram assim. Então a gente precisa também olhar um pouquinho às vezes lá para o passado e trazer isso. E aí quando eu penso, eu tenho uma divergência política, eu vou colocar lá que eu quero que a pessoa morra. Você pode até pensar na sua cabeça, tudo bem. Você pode pensar, liberdade de pensamento, tranquilo. Mas quando eu externo isso, aí isso já não é coerente. Então não é essa questão de, porque eu tô lá na balada, vou postar a foto bebendo. Tudo bem, tranquilo. Mas a gente tem que validar qual é a consequência desse ato. E nós temos os nossos momentos de lazer. Eu direto posto que eu tô jogando meu beach tênis da vida, doutora Maiara é ciclista. A gente não é advogada 24 horas por dia. A gente tem a advocacia internalizada dentro de nós, que é diferente. Então eu posso estar lá no meu beach tênis, eu posso estar na festa, eu posso estar onde for. A minha conduta, ela sempre vai ser coerente com aquilo que eu falo. E aí a gente às vezes vê que não tem esse meio termo. Então eu aparento ser uma coisa lá na minha vida, onde que não tem ninguém vendo, ou muitas vezes tem alguém vendo, eu posto. E isso vai ter um peso, vai ter uma consequência. Muitas vezes não é o perfil que o cliente quer e também não é o perfil exigido de nós. Verdade. E aí a importância, então, nesse caso, a importância seria também de dividir o Instagram, tipo Instagram profissional, Instagram pessoal, mas levando também para o lado de que o Instagram pessoal também tem o seu tipo de postura, que você deve, né? Eu acho que
nunca a gente vai conseguir dissociar, ainda que você dissocie isso dentro de uma rede social. Mas dissociar o advogado que está dentro de você. É muito de internalizar essa profissão, sabe? Porque senão daqui a pouco o seu cliente vira seu amigo, você aceita ele na sua rede social que está privada, né? E aí ele deu um print. Pronto, deu um print, foi o que bastou. E esse print circulou já no WhatsApp. Então, assim, eu acho que é muito questão de coerência, sabe? Ainda que você queira lá na sua casa fazer uma festa, beber, encher a cara e fazer o que você quiser, não precisa postar, não precisa publicizar isso, entende? Porque você tem diversos tipos de perfis de clientes. E você precisa manter a coerência, porque se naquela madrugada te acionam, né? Como que vai ser? Então, é muito nesse sentido, assim, de manter essa coerência. Então, sobre essa questão de perfil profissional e perfil pessoal, isso é muito pessoal. Algumas técnicas de marketing indicam que você precisaria ter o seu perfil do seu escritório, o seu perfil pessoal, para que você tenha aí, né, dentro da sua rede privada, coisas muito mais pessoais e particulares. Mas eu também gosto de fazer aquela crítica no seguinte sentido. Será que tudo que acontece na minha vida pessoal, eu preciso postar? Eu preciso postar, verdade. Então, né, e se você for mais a fundo estudar o marketing jurídico, a gente entende que pessoas se conectam com pessoas. E não com logomarca. E não só com aquele post lindo, maravilhoso, cheio de edição. Trabalhado. Que um designer top fez por você. A pessoa, o seu cliente ou a pessoa que admira o seu trabalho, que gosta do conteúdo que você faz, ele quer ver você. Então, a gente tem aquela regra do 80-20, né? 80% profissional e 20% com mesclas de quem você é. Porque a pessoa se conecta com quem você é. A pessoa se conecta com os seus valores, né? Então, de repente, aparece lá eu e minha filha no fim de semana. Poxa, você, caramba, ela é mãe, olha que legal, me conecto com ela, porque eu também sou mãe. Né? Então, é muito isso, sabe? Pessoas se conectam com pessoas. Então, eu sempre falo, se você está numa corporação, numa bancada de advogados, o escritório vai precisar ter uma rede social para mostrar em que área ele tem autoridade, em que área ele trabalha. Mas se você tem uma advocacia autônoma, você acabou de pegar sua carteira de ordem, você está começando sua advocacia, será que eu preciso mesmo ter que administrar 2 Instagrams? Não sei se vale a pena, sabe? Então, vai muito, muito, muito da pessoalidade. Agora, se realmente, se as suas fotos até aquele momento não condizem com a postura que você quer passar a partir dali, às vezes não vale a pena reaproveitar. Né? E às vezes até o perfil, ele pode ter vários objetivos. Nem todo perfil jurídico é para captar, prospectar clientes. Muitos é só para mostrar autoridade. Então, como assim autoridade? Hoje, quando a gente vai consumir algo, e acredito que a maioria das pessoas, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente olha para ver se tem um Instagram, para a gente tentar sentir se aquilo é de verdade, se existe. Então é a mesma coisa. Então, às vezes, o fato de ter um perfil e de postar ali alguma coisa, a pessoa vai validar. Às vezes ela ouviu falar de você, ela teve uma indicação e ela vai validar. E também, o que a doutora Mayara falou, realmente é aquilo que a gente vê no dia a dia. Não adianta estar numa rede social, é preciso estudo para isso. Se você realmente quer administrar uma rede social, não é só sair postando, sair falando e outra. A gente se preocupa muito, mas eu quero captar na internet. E o conteúdo, meu amor, para você colocar o conteúdo na internet? A sustentação daquele conteúdo que você posta. Então, são outras coisas. A gente precisa realmente ver que isso faz parte. Mas isso não é a única, não é a única coisa que a gente tem que se preocupar. A gente precisa se preocupar com outras coisas. A gente precisa se preocupar com gestão. A gente precisa se preocupar com a nossa marca pessoal. A gente precisa se preocupar com coisas que vão agregar. E estar nas redes sociais faz parte, porque nós temos um país com 206 milhões de habitantes. Nós já temos uma média que quase 70% da população está conectado em alguma rede social. Então, se o cliente, o pretenso cliente não está, alguém que conhece ele está nas redes sociais. Está nas redes sociais. Então, é importante, às vezes, ter um perfil? Pode ser que sim. Mas como você vai fazer isso? Isso realmente tem que ser pensado para você fazer de maneira ética e você fazer aquilo que você sustenta. Fazer aquilo que você faz. A gente vê hoje que tem muitos advogados de Instagram, tem muitos professores de Instagram, a gente brinca às vezes. Mayara está 7 anos na graduação, eu há 6, quase 15 anos dentro do direito, ela 11.
E a gente fala de coisas que a gente vive no nosso dia a dia profissional há muito tempo. E às vezes as pessoas, claro, você pode se colocar no papel como professor. A gente acredita que todos nós temos algo a aprender e todos nós temos algo a ensinar. Mas muitas pessoas nunca tiveram uma vivência de uma sala de aula, de um auditório, de um confronto. E, eu sou professor, ou eu advogo, mas nunca advogou. Dá uma dica de oratório, de sustentação oral, mas nunca fez. Olha, como você vai se portar na audiência? Você já passou por alguma situação embaraçosa na audiência? Então, a gente precisa também, às vezes, se atentar a isso para a gente realmente propagar e colocar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sustenta, ao ponto de você induzir alguém em erro. Vender um peixe lindo, maravilhoso, e depois, quando vai ver lá na realidade, não é nada daquilo. A gente vive a época da democratização do conhecimento. A gente pode aprender o que a gente quiser. Se eu quiser aprender japonês, francês, eu vou aprender isso com o YouTube e provavelmente de graça na minha casa. Mas eu preciso realmente ter essa responsabilidade. Eu acho que o advogado, jovem advogado, ele precisa realmente começar a ver isso com uma responsabilidade. Porque estar nas redes sociais tem uma consequência. A minha postura na minha vida pessoal, profissional, ela também tem uma consequência. Então eu preciso unir. Eu quero estar aqui, mas como faz? Aprenda com quem verdadeiramente já viveu isso. Não que fica falando algo porque leu em algum lugar, ouviu. Tem gente que vende curso que você vai ganhar 300, 400 mil no ano, mas não advoga. Tem gente que fala coisas que induz muitos jovens advogados a tirar um dinheiro que não tem, eu ia falar comprar isso algo agora, e ficar vendo uma vida de ilusão. A advocacia é uma plantação, gente. Sabe? Gente, o caminho não é fácil, não. Se vocês gostariam de ouvir, né? A gente já tem um caminharzinho aí. Gostariam de ouvir que, nossa, é maravilhoso, vocês vão ganhar muito dinheiro com a advocacia. Infelizmente, de nós, você não vai ouvir. Pode ser que sim. Pode ser que você realmente já esteja integrado numa família de advogados, já tem um escritório estruturado para entrar, com uma demanda, com uma cartela de clientes. Aí tudo bem, você pode ganhar dinheiro desse primeiro mês de advocacia. Mas a realidade, né, do nosso mercado, né, do mercado jurídico atual, não é isso. É muita plantação, é muita sementinha todo dia, regadinha, muita persistência, muita resiliência, sabe? Às vezes você não vai começar com o seu escritório lá na avenida principal, você vai começar em home office, atendendo em coworking, lá na sala da caixa de assistência. Então, assim, a gente, eu sempre muito falo para assim, a gente não pode nunca incorrer em erro de falar em algo que a gente não conhece, que a gente não viveu, sabe? Você precisa ter experiência, porque tem muito professor que nunca deu aula, ensinando as pessoas. Tem muito advogado que nunca advogou, ensinando como ganhar 6 dígitos na internet, sabe? E a internet, ela não é o fim. Ela não é o começo da sua prospecção de clientes. Ela é o meio. E ela sempre vai ser o meio. Ela não é o principal, sabe? Então, você precisa... Não adianta você prospectar um cliente, chegar lá no seu escritório, o cliente não sentir conexão, você não saber fazer rapport com o seu cliente, você não ter técnica de negociação para você fechar o seu contrato. Ou, muito pior, você ter um contrato que não abarca as maiorias das cláusulas relacionadas ao nosso estatuto. E aí depois você ter problema com esse cliente em qualquer situação que acontecer durante a demanda e o seu contrato não prevê nada, ele ter cláusula vazia. Então, existem muitas outras coisas que não se ensinam, né? Ou que se ensinam de forma errada, que aí não se sustenta. E aí não adianta, gente. Não tem fórmula mágica. Nós estamos aqui com o tempo de advocacia e estamos sofrendo com essa pandemia, sabe? A ilusão você fala assim, nossa, tá tudo maravilhoso. Né? Não tá. Então nós estamos sofrendo. E é assim. Mas uma passagem rápida no rolo do Instagram, você encontra realmente vários cursos nesse sentido. E o jovem advogado realmente é aquele alvo que eles acham aquele alvo fácil, né? Para fisgar, e realmente eles tiram dinheiro de onde não tem para aprender uma coisa que ele não sabe se a pessoa que está do outro lado vivencia. Excelente vocês terem tocado nesse assunto, muito importante. Isso foi algo que começou a nos incomodar durante a graduação ali dos nossos alunos. E aí, em razão disso, a gente começou a fazer curso com eles de rapport. Nós fizemos curso com eles de ética e prerrogativa profissional, curso de oratória, gestão de escritório, modelagem de negócio. Às vezes a gente está só preocupado em prospectar clientes e você tem que se preocupar com o todo. Porque aí a gente começa a entender a diferença de preço e valor.
Muita gente só tem preço e a gente precisa ter valor. E aí, quando o cliente ele entende que você tem valor, seja qual for o seu preço, ele vai querer você, porque você agrega na vida dele. Então, o advogado ele tem esse papel de ser realmente um instrumento. A nossa atividade é de meio, mas de você conseguir, através de um atendimento, você conseguir, através da forma com que você gere o seu negócio, você cativar aquele cliente, independente do resultado, o cliente vai ficar com você. A gente brinca muito, que a gente gosta de falar de transformação digital na advocacia, que nós saímos daquele modelo em que o advogado, a última palavra era dele, e nós fomos acostumados, a gente veio desse modelo. E para a gente também mudar não foi fácil. A mudança, muitas vezes, ela dói para a gente mudar. E aí a gente tinha um modelo de negócio que era assim, cliente, você vai fazer desse jeito. E aí a gente não faz mais assim, a gente passa as possibilidades. Temos o caminho A, o caminho B, o caminho C, o caminho D. Qual é o caminho que você prefere? Porque quando o cliente ele se sente responsável da escolha, independente do resultado lá no final, ele vai ter esse acompanhamento e ele escolheu junto com você. E aí, muito que a gente vê, às vezes, da dúvida dos nossos alunos ou jovens advogados do Brasil inteiro que hoje a gente tem contato, é garantir. Olha, mas é certeza que essa causa é ganha. Não existe nenhuma. Garantia. Nenhuma. Pessoal, o juiz pode ter decidido 1000 processos. 1000. Você tem uma probabilidade, e aí gostamos de utilizar a jurimetria para ver sobre isso no processo, mas assim, você não pode falar que o cliente vai ganhar ou não a causa. E aí onde muitas pessoas começam a se frustrar e não cuidam, quero ter muitos clientes. Mas qual é o cuidado que você está dando para o teu único cliente, para o primeiro que chegou? O que você faz com o cliente quando ele fica em stand-by no teu escritório? Você lembra do aniversário dele? Você é uma pessoa que retorna? Se você não tem um sistema de dashboard no seu escritório com um super software, tem software de graça que você pode utilizar durante o período que você é jovem advogado. Uma ligação tua para o cliente, o advogado, né? O advogado ligando para o cliente falando, olha, estou ligando para avisar que o processo continua lá com o juiz na mesa dele. Não adianta falar que está concluído, porque o cliente também não vai entender. Se for um cliente já, né, que, olha, mas a grande maioria, até com os nossos alunos, às vezes chega lá no 9º e 10º, você fala concluso, e aí você vê um olhar meio esquisito, você fala, gente, tá lá na mesa, no escaninho do juiz, lá do PJE, tá para ele decidir. Então, eu acho que é uma mudança. E essa mudança, a internet e rede social faz parte. Mas não é a única coisa. Então, a gente está falando de ética, né, dentro da advocacia. A gente precisa falar sobre essas coisas. Tirem o olhar, muitas vezes, só disso daqui. De Instagram, de publicidade, captação de cliente. Vamos começar a olhar o restante. Tudo que está à nossa volta. Se a gente cuidar como uma boa plantação daquilo que já veio ou daquilo que nós estamos plantando, isso daqui vai ser uma consequência, mas não focar tudo que a gente tem nisso daqui. Eu acredito também, Cíntia e Mayara, o que é que acontece? Muitos colegas, eles têm como espelho aquele Instagram daquela advogada blogueira, né, se conhece, e aí ela vê a rotina dela, ela diariamente, chegou o processo, eu tô lotada, chegou o processo, e eles chegam à situação de dizer assim, eu tenho que ter um Instagram, eu tenho que colocar a minha rotina e dizer também, e aí nasceu até a figura do advogado que se arruma para tirar foto lá na sala da OAB no fórum. O cliente ele não tem, mas ele tem que ir para lá, aí é complicado. Ele poderia focar realmente em trabalhar aquele processo que ele tem, por incrível que pareça. Mas a maioria das minhas reclamações na comissão de ética e disciplina é de clientes que dizem o quê? Doutora, cadê o meu advogado? Por que ele não me atende? Por que ele não me retorna? Ele me bloqueou, ele pegou meu dinheiro e sumiu. Gente, eu nunca imaginei que a maioria das reclamações eram baseadas quase que exclusivamente nisso. E daí o advogado, ele tem tempo para estar aqui no Instagram, para fazer live, para fazer conteúdo, mas não tem tempo para o cliente. E daí, assim, você vê que isso não se sustenta por muito tempo. Ele pode até prospectar muito através da internet, mas
e a continuidade desse cliente dentro do escritório, né? Então, esse cliente, provavelmente, ele vai ser cliente uma vez só desse advogado. E não o vai que ter esse recompra, outro, não vai virar o sua que ele vai cartela. passar para outro cliente? Ele vai indicar esse advogado? E não adianta, gente, assim, ó, elogios, a cada 10 pessoas, 2 vão te elogiar e vão passar o elogio para frente. Mas uma pessoa que ficou insatisfeita, a cada 10 pessoas, 8 vão falar mal. E aí é o que a gente fala da construção da marca. Ah, na internet tá lindo, maravilhoso, mas aí você vai conversar com um cliente, ele não recomenda esse colega. Então a gente precisa entender que isso aqui tudo é um meio, mas ele não é a finalidade, sabe? Isso aqui é uma das formas que eu tenho para criar autoridade, para me posicionar. E eu falo para meus alunos bem assim, eu falei, olha, com o que a gente lida? A gente lida com a palavra e com a escrita. Na maioria das vezes, oratória e produção jurídica de conteúdo, né? Quantos artigos você já escreveu? Seja de opinião ou artigo científico. Criou a sua página lá no Jus Brasil? Quantas matérias você já publicou lá? Né? Ou fez parte de alguma comissão da UAB? Quais foram as suas produções que em nome da comissão você fez? Então, assim, existe uma preguiça de se produzir um conteúdo de valor por achar que na rede social é muito mais fácil. Você vai lá e faz alguma coisa. E aí você vê alguns Instagrams que ou repostam de CNJ, de STJ, postagens e acham que isso vai gerar algum conteúdo, alguma autoridade, né? E outros que, por sua vez, estão ridicularizando a profissão, achando que isso é uma boa postagem jurídica. Às vezes fazendo um post raso, sem fundamento, ou utilizando outra rede social, um TikTok, jogando aqui. E aí a gente sempre precisa pensar assim, qual é a finalidade? Uma coisa é ter um Instagram acadêmico e trazer pitadas, às vezes, de humor jurídico para o meu Instagram. Outra coisa é ter um Instagram profissional e ficar lá fazendo piadinha. Então, é isso que a gente precisa pensar. A ética engloba um todo. E a gente precisa começar a pensar isso. Então, eu sempre falo assim, olha, é muita responsabilidade você fazer uma postagem de conteúdo aqui no Instagram. No mínimo, você tem que ter estudado 3 vezes mais do que o assunto que você abordou. Você nunca pode vir e colocar um assunto, vou falar da lei tal, sem ter esgotado toda a lei. Porque o seu cliente vai ser induzido em erro achando que você sabe tudo que saiu naquela medida provisória. Aí ele vai te fazer uma pergunta sobre a suspensão do contrato de trabalho e você vai deixa eu ver. Não dá, é o seu nome que está em jogo, é a sua carreira que está em jogo. Então, é necessário que você tenha responsabilidade com o uso das redes sociais. Porque um cliente decepcionado com um advogado, sabe o que ele vai falar? Advogado é tudo igual. Não, nem vou mais procurar advogado. Gente, mancha a classe inteira. Somos todos nós que somos retalhados. A advocacia como um todo fica manchada em razão, às vezes, de um colega que procede de forma equivocada. A advogado é tudo igual, nenhum retorna. Poxa vida, e daí eu tô lá fazendo meu trabalho de formiguinha, eu tô lá retornando, eu tô lá mandando mensagem, e aí, né? Então, é a responsabilidade que nós temos sobre a nossa profissão. A doutora Ana Maria falou algo sobre o advogado blogueiro. E isso começou a nos incomodar tanto. Porque, por exemplo, no nosso caso, eu tenho a página lá do meu escritório, eu e a professora Maiara não somos sócios, então eu tenho lá minha sociedade com o meu marido, meu escritório, tranquilo lá, meu perfil pessoal, Cintia Bellini advogada. E aí, às vezes, em algumas situações, mas vocês são blogueiras. Falei, não, eu não sou blogueira, eu sou advogada, eu sou professora. E aí eu fui tentar pesquisar e eu falei assim, mas eu não sou blogueira. Falei, eu sou jurista digital. E a gente postou esse termo esses dias e muitas pessoas se identificaram. Por quê? O que eu entendo e nós entendemos ser o jurista digital? É uma pessoa que está nas redes sociais, ele tem um pensamento crítico sobre um determinado então, assunto. Então, ele se posiciona, ele não vai na maioria. Conteúdo. Sim. É isso que nós fazemos. Participamos ali nossa rotina, fizemos sustentação oral, olha, assim que nós preparamos, fizemos desse jeito, pessoal, dá para utilizar isso na petição inicial. E esse é um perfil, no caso acadêmico, é direcionado para advogado e para aluno. A finalidade é essa. Somos escritoras, temos nosso livro, nossos cursos, mas a finalidade é exclusiva. Mas aí esse realmente jurista digital, e eu vejo que muitos advogados têm um trabalho semelhante ao nosso, de ter esse compromisso e essa responsabilidade com o que está produzindo. Então você vai fazer um post, por exemplo, nós fizemos sobre QR Code, Visual Law ou outros assuntos, inteligência artificial dentro do direito. Não é algo que eu ouvi alguém falar. É algo que a gente pegou, um livro que a gente estudou, que a gente leu um artigo. Então, tem essa responsabilidade. Então, muitas pessoas
podem ter esse posicionamento, ser um jurista digital também, mas precisa identificar. Porque, mas tem algum preconceito contra a palavra blogueiro, influencer? Não, mas não é, no nosso caso, não é isso que nós fazemos. Nós não ficamos ali tendo recebidos ou sendo patrocinado por alguém para falar algo. A gente vive do direito, é a nossa Advogamos profissão, de verdade, damos aula de verdade. De verdade, muito quem isso. acompanha sabe, né? Agora que os processos aqui Mãe, na comarca tempo vão integral. começar a migrar realmente, né, PEA, PJE, mas encostamos muito ainda a barriga no balcão para cobrar processo. É aquele dia a dia. É aquele dia a dia que a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. Então, eu acho que a gente precisa, sim. Você quer vir? Mas qual é o seu diferencial para estar aqui? Porque a gente está cansado mais do mesmo. Tem muito do mesmo. Então, se vai vir, se quer ter um perfil na rede social, faz isso com responsabilidade, pesquisa sobre o tema. É um nicho de mercado que você quer trabalhar? Começa com produzir conteúdo para essas pessoas. Mas um conteúdo que seja você. Semana passada pegaram um post nosso na íntegra e repostaram. E aí tirou que era nosso. Que era de vocês, certo? Sim, aí eu cheguei na pessoa, advogada, falei assim, é plágio. Falei, o que você fez é plágio. Falei assim, isso é muito feio. E se eu não tivesse visto, as outras pessoas poderiam ver e falar, nossa, olha que legal. E aí a ética? Onde que entra a ética em tudo isso? Então, ética é nas mínimas coisas. Ética é como eu vejo o outro, ética é como eu me comporto, é ética na vida. A gente traz a ética para a advocacia, mas eu acho que a ética... Mas aí vocês são perfeitas? Não. A gente erra, mas eu acho que essa postura de coerência e sustentar aquilo que a gente acredita e que a gente fala e não mostrar apenas um viés, um recorte montado para alguém acreditar, isso é você ser verdadeiro. E a gente percebe realmente que se você olhar ali bem a fundo, muitos perfis não trazem isso, não trazem uma realidade fidedigna, não trazem. Então a gente precisa, enquanto nós estivermos aqui, ter essa responsabilidade para não ser um perfil para desanimar outras pessoas, de falar, poxa, olha lá. Nunca vou chegar lá, olha a marca disso, olha a marca daquilo. Não, gente, tudo é uma plantação, tudo é uma plantação. Então é um dia de cada vez. É você entendendo de gestão, você mostrando o seu valor, trabalhando no seu nome, estudando. A gente até queria falar nessa questão ética da importância da OAB e do TED. Muitos advogados, às vezes, não sabem que o TED ele tem essa função consultiva. É claro que você não vai pegar e falar assim, olha, eu, advogada, quero fazer isso. O TED não vai responder dessa forma. Mas em uma situação hipotética, um advogado, qual é o entendimento dessa seccional, do TED dessa seccional? E a gente precisa saber qual é o entendimento da seccional que a gente atua, por quê? O TED, ele não tem um entendimento que é uniformizado. Então, o TED da seccional do Mato Grosso entende que não pode patrocinar publicidade no Instagram. No entanto, o TED lá da seccional de São Paulo entende que o patrocínio da publicidade está tranquilo. Isso é possível. Então, eu preciso olhar que se o colega de lá está fazendo, eu não sou o colega de lá. E como diz a nossa mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, a gente precisa olhar para essas coisas para saber aqui onde eu advogo. Qual que é o entendimento? Eu posso fazer isso? Eu não posso? E em vez de ir fazer e ver o que é que dá, pergunta para alguém de confiança. Pergunta para algum colega que você olha e te aparenta esse modelo ético, que você vê ali que tem uma certa coerência para você também se respaldar. Eu acho que isso é bem importante. E saber utilizar essa função consultiva, gente, te evita muitos atrapalhos, sabe? Eu já utilizei em 2 oportunidades e é incrível como você tem a resposta de forma fundamentada e segurança no que você vai fazer. Então, você está respaldado. Se por um acaso você receber uma representação, às vezes de algum colega advogado ou de alguém que possa eventualmente te perseguir, se for o caso, se você tiver esse problema, você tem respaldo da sua seccional. Por quem você seria julgado. Então, olha, você me respondeu isso e em razão disso, eu fiz isso de forma posterior à minha resposta. Então, passar a olhar a OAB e o Tribunal de Ética e Disciplina não como um órgão que quer ferrar. Pelo contrário, nunca foi essa a intenção do legislador, mas sim balizar as nossas condutas. Olha, te mostrar um norte, um caminho. E aí é por isso que eu sempre falo assim, olha, não interessa. Pode mudar 10 vezes o código de ética. Nunca vai contemplar tudo. Porque eles são normas norteadoras dos nossos comportamentos. E aí, se eu tenho um problema ético interno, pode ter a norma que tiver.
haverá descumprimento. Então, é muito mais de quem eu sou do que eu faço, né? E daí não precisaria nem me contar o que pode e o que não pode, porque é intrínseco a mim. Então, a gente sempre fala muito isso, sabe? A conduta ética, e aí, se a gente for olhar só o 39 para pegar do Código de Ética, tá lá, caráter meramente informativo, primar pela descrição e sobriedade. Se eu pegar a hermenêutica desse artigo, que eu já sei o que eu posso falar numa live, o que eu não posso falar numa live, eu já saberia dizer que eu não posso pegar o caso do meu cliente e estampar aqui o que eu ganhei, entende? Porque se é sobriedade, se é descrição, se é meramente informativo. Então, é muito disso, assim. Daí, às vezes, as pessoas vêm... Tocou o celular aqui. Às vezes as pessoas me perguntam assim, já mandaram vídeos para nós pelo WhatsApp, assim, eu posso postar esse vídeo na página do meu escritório? Né? Então, aí imagina, quer transferir para mim a responsabilidade ética do colega. E não é assim que funciona. Então, a gente normalmente devolve com umas 10 perguntas, né? Para inquietar, para perguntar, olha, isso, leu tal coisa, fez, né? Enfim. E daí para promover a reflexão. Porque essa questão ética ela é muito intrínseca. Não é o que a OAB tem que dizer o que você pode ou não fazer. É o que você sabe que você é indispensável de administração da justiça, o seu lugar no mundo, a importância da sua profissão. E se você visse outra profissão fazendo essa mercantilização de forma concorrência e tudo mais, você se agradaria? Você se agrada quando você tem aquela propaganda invasiva, aquela coisa assim, olha, se você não comprar de mim, eu resolvo todos os problemas. Isso te agrada, você enquanto consumidor? É só pensar, sabe? Então, qual é a postura que eu gostaria de consumir um serviço do meu cliente, né? Então, é mais ou menos por aí. Olha, eu quero vocês aqui todo dia. Eu estou aqui maravilhada com vocês duas, viu? Eu já venho acompanhando vocês nas redes sociais e vocês são fantásticas, viu? Mas realmente, responder o colega com perguntas é uma estratégia muito... Porque vai fazer ele refletir, se colocar no lugar do coleguinha ali, né? E ele realmente ele sabe a resposta. Ele sabe a resposta. Ele sabe a assim, resposta. Ó, se você visse esse vídeo no meu perfil, você acharia que tá certo ou não? Pronto, verdade. Sabe? Se coloca no lugar do outro. Então, é muito isso mesmo. Muito isso. Eu lembrei agora, falando sobre ética e que a gente falou sobre os cursos de ética e prerrogativa, nós levamos os nossos alunos para um desagravo público. E claro que o motivo do desagravo não é, né, o motivo mais que a gente quer lindo, maravilhoso, comemorar, mas fez ali também acender em muitos neles que essa obrigatoriedade realmente deles estarem preparados, essa responsabilização, que se eles não tiverem o conhecimento, e não é só o conhecimento jurídico da lei, mas é o conhecimento realmente sobre o que nós podemos fazer naquele ato, que existe realmente uma igualdade, que, sabe, o advogado, o juiz, o promotor ou o delegado, todos estão aqui, ó, todos estão no mesmo pé de igualdade. E aí, quando o advogado também ele entende isso, ele sabe que muitas vezes a gente precisa ir para o confronto, mas às vezes o diálogo. Quando a gente entende o nosso papel e a gente sabe do nosso direito, muitas vezes a gente não vai precisar chamar a comissão de ética e prerrogativa. A gente vai conseguir ali, com argumentação, onde que tá, que é assim, ou que você vai acionar a corregedoria, ou que você quer falar com o responsável. E a gente tem que levar isso adiante. Porque a gente hoje tem uma lei específica, né, com alteração lá que teve da lei de abuso de autoridade, para mostrar realmente essa importância que a nossa profissão tem. Não é mais um advogado. Quando a prerrogativa, o direito de um advogado é violado, toda a advocacia sofre. Então, quando um advogado ele pratica uma infração ética disciplinar, todos os outros advogados, consequentemente, também são penalizados. Porque é justamente aquilo que a professora Mayara falou. O cliente, muitas vezes, quando ele fica decepcionado com um advogado, ele já vem no escritório achando que todo mundo é igual. Porque ele foi enganado, porque não passaram a informação correta. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, se conscientizar qual é o nosso papel no mundo. A gente trabalha, a gente ganha honorários, a gente paga as nossas contas com isso? Sim. Mas para que você escolheu direito? Para quê? A gente precisa, e eu faço essa pergunta para os meninos lá na faculdade. O que você está fazendo aqui? O que você quer com isso? Porque se a gente só quer ganhar dinheiro,
talvez, fazendo as coisas da maneira correta, pode demorar um pouquinho. Agora, dependendo do caminho que você enveredar, talvez os resultados eles venham muito numa proporção, mas também na primeira oportunidade eles podem ir da mesma forma que eles vieram. Então, a gente precisa, antes, pela quantidade de advogados, era um número menor. Então, a gente tinha realmente, os advogados tinham uma outra possibilidade que hoje não é assim. Não é assim porque a média do Brasil é quase 174 habitantes para um advogado. Enquanto lá na China é quase 5.000 habitantes para um advogado. Nos Estados Unidos, 3.000 e poucos habitantes para um advogado. Então, a gente tem uma concorrência, mas isso não pode se tornar um fator para a gente ser antiético. Isso tem que se tornar um fator para mostrar qual é o nosso diferencial. O que me faz diferencial? Por que a pessoa vai vir no meu escritório e não vai ir no outro? O que faz o cliente permanecer comigo? Então, se posicione na internet de forma ética, sim, mas cuida dos clientes. Hoje a gente sabe que a experiência do cliente, qual é o contato, como é a jornada do cliente dentro do escritório, vai ser fundamental entre ele escolher ficar com você e não ficar com o outro. Essa questão da recorrente, da falta de retorno, é o que a gente vê. Um dos principais motivos que clientes trocam de advogado é a falta de retorno. Ele não atende, ele não me liga, ele me bloqueia, ele sumiu. E aí você fica pensando, mas o que será que aconteceu? O que aconteceu nesse meio do caminho? Então, a gente precisa ter isso muito internalizado dentro da gente para exercer o nosso papel social, contribuir, fazer a nossa questão informativa e a consequência, gente, disso vão ser os nossos clientes, vão ser a nossa paz de espírito, deitar todo dia com a nossa cabeça no travesseiro, saber que a gente está fazendo a coisa da maneira correta. E a gente acredita muito no fator espiritual também, que Deus ele vai abençoar. E aí quem não acredita, né, o universo, seja lá o quê. Mas a gente realmente precisa. A gente precisa ter esse brilho no olhar quando a gente fala de direito. A gente precisa estar onde a gente quer estar. Não ser advogado porque alguém quer que eu seja. Eu preciso querer ser advogado. E aí, quando a gente quer, a gente se coloca nessa posição e a gente realmente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Pode ser uma visão sonhadora, utópica, mas é o que a gente acredita. Eu acredito nisso até hoje. Eu acredito nisso até hoje. Eu escolhi direito sabendo o que eu queria e não me vejo fazendo outra coisa, né? Somos professoras, somos advogadas, não estamos advogadas, somos advogadas. Essa questão da injustiça, do direito, isso realmente é algo que mexe com a gente, faz os nossos olhos brilhar e principalmente ver pessoas não desistindo. É muito triste quando a gente pega um aluno que passou 5 anos na graduação e por às vezes não ter tido conhecimento de tudo isso que a gente está falando, pegar o diploma dele e jogar no lixo. Porque ele não teve essa oportunidade de persistir. Então, a gente precisa ter pessoas para levantar outras pessoas. Sim. Não tem fórmula mágica, mas tem algumas ferramentas que podem te ajudar. Então, desconfie desse método mirabolante que vai resolver todos os seus problemas, porque tem muito esforço. E muito esforço pessoal. A gente precisa ser o protagonista da nossa vida, escolher quais os resultados a gente quer ter. E para isso, é estudo, é renúncia... E os resultados vão vir, porque só não consegue quem desiste. Se a gente persistir, a gente vai conseguir. Isso eu tenho certeza. Gente do céu, eu quero que o Instagram não derrube essa... Mas é impressionante, porque falar de ética é tão apaixonante, porque vai puxando uma coisa e outra e outra e outra. E, infelizmente, a gente só tem 1 hora. Mas aí a doutora Bruna Frota, que é nossa diretora aqui da OAB Sobral, nós vamos nos juntar e vamos trazer vocês, né, depois dessa pandemia, para um intensivão de ética aqui. Já está Sobral, publicamente aceito o convite. Teremos gente, muito feliz, viu, desse bate-papo com vocês. Infelizmente, o Instagram nos limita mesmo, senão a gente ia embora, né? Também eu fico aqui só babando aqui, viu? Mas a gente agradece muito pela oportunidade. É realmente um prazer para a gente falar sobre ética, gente falar de advocacia. A gente realmente percebe disso. Esse brilho em vocês ao falar de ética, viu? A gente ama o que a gente faz e acho que a maior máxima da nossa vida é realmente estarmos onde a gente quer estar. Então, eu falo assim, eu fiz o caminho inverso. As pessoas normalmente vão para a advocacia até passar no concurso. Eu pedi exoneração de 2 concursos para advogar.
Então, eu sempre falo assim, gente, não vejam a advocacia como um step. Se estiverem na advocacia, estejam de coração, sabe? Porque as coisas não têm como dar certo se nós não estivermos 100% nela.